E olha só, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Segunda carta para Timóteo, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Eu acho que o texto vai aparecer aí, e aí você pode acompanhar a leitura. O apóstolo Paulo diz assim para o seu discípulo Timóteo: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Versões mais antigas dizem: procura vir ter comigo depressa, diz o apóstolo Paulo para Timóteo. Por quê? Por que, Paulo, você quer que eu vá depressa, que eu corra lá para o aeroporto de Congonhas, compre a passagem e vá depressa aí, né? Para te ver? Por quê? Aí ele diz, verso 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Amém, irmãos? Essa é a leitura da palavra de Deus, e nós vamos folhear aí também alguns outros textos. Nos nossos últimos cultos aqui, nós temos conversado aqui na igreja sobre um tema que é muito importante para a nossa vida cristã, que é a relação da igreja com o mundo. Como é que a igreja de Jesus deve se relacionar com a sociedade no meio da qual ela vive, com o tempo dentro do qual ela vive. E a igreja, ela foi separada por Jesus, foi santificada. Ser santo significa ser separado para um propósito. Então a igreja foi separada, e essa igreja que foi separada, ela continua vivendo no mundo, na terra, no meio da sociedade. Ela continua se relacionando com as pessoas e com o tempo dentro do qual ela vive. E a pergunta é: como essa igreja, então, que foi separada, ela precisa agora e deve se relacionar com esse mundo? E aí nós vimos já algumas coisas importantes dentro desse tema, algumas questões importantes. A primeira é que nós vimos, assim, pelo menos 3 significados de mundo conforme o Novo Testamento. A palavra mundo tem pelo menos 3 significados. O planeta Terra é o mundo, a sociedade humana é o mundo, e o mundo também como um sistema de valores, um sistema de ideias que governa essa sociedade e que muitas vezes se opõe ao reino de Deus. Então são valores que governam a sociedade e que muitas vezes se opõem, são inimigos. Esses valores são diferentes, se contrapõem aos valores do reino de Deus. Então são esses 3 significados aí que nós vimos da palavra mundo. O importante lembrar é que esse sistema, o mundo como um sistema, não é uma coisa palpável. O mundo como sistema não é uma geografia. Eu não posso dizer assim: olha o mundo, no sentido de sistema. Ele é uma coisa não palpável, ele é invisível, mas é poderoso para governar a vida das pessoas, para condicionar a vida das pessoas. É por isso que no Novo Testamento, às vezes, essa ideia de sistema também é traduzido como era ou como século. Esse sistema se refere a um tempo em que as coisas funcionam de um determinado jeito, né? Você já deve ter dito isso na sua vida assim, né? Os tempos mudam, não muda, irmão? É isso que a Bíblia está falando, os tempos mudam, quer dizer, muitas vezes nós vemos assim na vida, a gente vai vendo assim, mudança de sistema, os tempos mudam. Bom era na época do Getúlio Vargas, aí assim as coisas funcionavam de determinado jeito, mas agora mudou, ninguém respeita mais nada, né? Você não tem essa sensação? Os tempos mudam. A Bíblia fala, tem a palavra cosmos para mundo e tem a palavra aeon,
que também se refere a mundo nesse sentido de tempo, de era. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século. No texto que nós lemos, fala que Demas, tendo amado o presente século, a palavra é aeon, a presente era, o mundo, ele me abandonou. Então esse mundo, é importante, esse mundo como sistema, é importante a gente entender que ele não é uma geografia, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, tudo que está para fora do portão da igreja é o mundo, né? Não necessariamente mundo no sentido de sistema, tem muita coisa de Deus para fora do portão da igreja também, amém? E assim, tudo que está para dentro da igreja, então, não é mundo. Não, mas às vezes, dentro da igreja tem muito mundanismo. Muito mundanismo. Porque esse mundo não é uma geografia. Ele é um sistema, ele é um tempo, é uma época de ideias, de filosofias que governam a sociedade. Aí nós vimos 3 chamados que a igreja de Jesus tem nesse seu relacionamento com o mundo. A igreja tem 3 chamados. Um chamado para se santificar, amém? É o chamado, a igreja tem que se descontaminar desses valores que não combinam com o reino de Deus, dessas ideias que não combinam, dessas ideologias, se descontaminar é o chamado para se santificar. O segundo chamado é o chamado para evangelizar. A igreja tem que evangelizar este mundo, esta sociedade, os perdidos. A igreja tem que amar os perdidos, evangelizá-los e, como a gente viu hoje de manhã, arrombar as portas do inferno para trazer essas pessoas do inferno para a salvação. Isso é um chamado que a igreja tem, evangelizar. E o terceiro chamado, na sua relação com o mundo, é o chamado para influenciar o mundo, para ser um agente de transformação desse mundo, que é ser sal da terra e luz do mundo. Né? Esse chamado é para ser um agente de transformação com a sua evangelização, com a sua ação. A igreja traz as pessoas para a salvação e também ajuda a transformar o mundo, o sistema, a diminuir as injustiças, a denunciar os abusos, a trazer alívio, a evitar o apodrecimento. A presença da igreja tem que ser sal, a presença da igreja tem que ser luz. Nesse sentido, a gente pode lembrar, por exemplo, de Zaqueu. Vocês lembram do chefe de cobradores de impostos chamado Zaqueu, que vivia em Jericó? Diz o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, tinha o Zaqueu. E diz lá Lucas que Zaqueu, chefe dos publicanos, ele recebeu Jesus com alegria. Recebeu Jesus na sua casa e recebeu Jesus na sua vida, com alegria. E essa entrada de Jesus na vida de Zaqueu produziu um grande impacto na vida de Zaqueu, mas também um grande impacto social. Porque Zaqueu, quando ele se converte para Jesus, Zaqueu diz assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Tem impacto isso ou não? A Bíblia fala que ele era muito rico. Ele era o chefe dos publicanos, mas não só isso. Os publicanos eram conhecidos no Novo Testamento por serem o quê, irmãos? Os publicanos, né, na época lá do Novo Testamento, eram conhecidos por serem corruptos. Aqui a gente do Brasil não sabe o que é isso, que a gente nunca vê corrupto em lugar nenhum, né? A gente não sabe o que é, mas assim, lá, né, eles eram conhecidos por serem corruptos, por cobrar impostos além do que devia ser cobrado, né? E fiscais lá do Império Romano. Então eles abusavam da sua posição e eles oprimiam o povo. Aí Zaqueu diz assim: e se eu roubei de alguém? Quando ele se converte, ele fala assim: e se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Teve impacto social a conversão dele ou não? Grande impacto. Muito provavelmente a conversão de Zaqueu desmontou
um sistema de corrupção que havia ali dentro de Jericó e abusava da vida das pessoas naquela região, os trabalhadores pagando impostos excessivos. A vida mudou muito ali. Por quê? Porque Jesus chegou naquele local. É isso que a responsabilidade da igreja, quando ela vai levando o evangelho e ela evangeliza esse mundo. Jesus não odiou o cobrador de imposto, mas ele amou aquele cobrador de imposto. E esse homem se converte, e aí ele se converte para Jesus, mas isso também produz um grande impacto social. Quando a igreja de Jesus vai anunciando o evangelho, pessoas vão se convertendo, e esse é o chamado da igreja, então. E aí, nós começamos, depois disso, a ver, então, alguns perigos que a igreja corre nesse seu relacionamento com o mundo. Que perigos? Primeiro perigo que nós vimos foi o perigo da igreja criar uma inimizade com os perdidos. Né, irmãos? Vimos isso, que a igreja corre um risco de criar uma inimizade com os perdidos e ficar chateado com os perdidos. A pessoa se converte e ela começa a ter aversão dos que não se convertem, aqueles que resistem ao evangelho, né? E como diz o Novo Testamento, a nossa luta passa a ser contra a carne e sangue, ao invés de ser contra o sistema, contra as injustiças, começa a ser contra pessoas. E nós temos que tomar esse cuidado. Aí hoje de manhã nós vimos um segundo perigo que a igreja corre na sua relação com o mundo. Qual é o perigo? O perigo do isolamento. A igreja, para não se contaminar com o mundo, a igreja, para não ter problemas com esse mundo, ela corre o risco de se fechar, de trancar suas portas por medo. Ou, como nós vimos na transfiguração, a igreja corre o risco de querer ficar onde, irmãos? Isolada, protegida, lá no quentinho e no bem bom da glória de Deus no alto do monte. Lá na transfiguração, e Jesus fala assim, eu não quero que a igreja fique isolada no alto do monte, eu quero que a igreja desça e se aproxime da multidão, a multidão com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, pois é ali dentro que eu quero a minha igreja, sendo sal, sendo luz e ajudando as pessoas a entregarem suas vidas para mim, virem da morte para a vida, das trevas para a luz. Mas a gente corre esse risco, a gente corre o risco de, no nosso relacionamento com esse mundo, um mundo perdido, um mundo complicado, um mundo doido, gente aí de tudo que é tipo, a gente corre o risco de vamos nos fechar, vamos trancar a nossa porta, para que ninguém saia, especialmente para que ninguém que a gente não queira entre aqui e venha nos perturbar a paz, né? Aqui, porque nós estamos aqui com os nossos amigos na presença da glória de Deus. Esse é um risco e nós temos que tomar cuidado com isso. E agora eu quero encerrar essas reflexões, então falando rapidamente sobre um terceiro perigo que a igreja corre, que é o perigo da igreja se mundanizar. Há o perigo da igreja se fechar, se isolar, mas há o perigo também da igreja e dos crentes, na sua relação com o mundo, vivendo no meio da sociedade, eles acabam se mundanizando. E nós vimos isso aqui no texto que nós lemos hoje no início da mensagem. O texto aí de 2 Timóteo capítulo 4. O texto do início fala de um personagem aí chamado o quê? Demas, 2 Timóteo 4:10. Vou pedir para colocar aí, 2 Timóteo 4:10, diz assim o apóstolo Paulo, porque Demas, o que aconteceu com Demas, irmãos? Tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele amou o mundo, ele amou as ideias do tempo em que ele vivia, ele amou as luzes da ribalta, ele se impressionou com aquilo, e ele acaba abandonando o apóstolo Paulo, ele abandona a missão,
ele abandona os irmãos e ele vai para o mundo. E nenhum comentarista sabe dizer por que ele foi para Tessalônica. Né? Mas ele abandonou e foi para Tessalônica, uma cidade importante, uma cidade grande do Império Romano. Mas ele foi para lá. Abandona o evangelho, abandona a fé, abandona os irmãos. Mas a grande questão, sabe qual é? Quem é esse Demas? Essa é a questão. Quem é Demas? Que o apóstolo Paulo fala aqui. O Demas aparece 2 vezes no Novo Testamento. Ele aparece na carta aos Colossenses e ele aparece na carta a Filemon. A gente tem poucas informações sobre o Demas, mas as informações que nós temos sobre ele são muito importantes. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Quando a gente vai lendo ela inteira, assim, ela vai falando com a gente. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Filemon, capítulo único, no verso 24. Ele falando agora de Demas. Ele fala de Demas na carta aos Colossenses, nas saudações finais e agora na carta a Filemon. E ele diz aí assim: Marcos, Aristarco, quem? Demas e Lucas, meus o quê? Meus colaboradores mandam saudações a você. E a mesma coisa ele fala na carta aos Colossenses, porque a carta aos Colossenses e a carta a Filemon foram escritas no mesmo momento, quando Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, na cidade de Roma. Paulo estava preso, e ele tinha lá na cidade de Roma, ele manda cartas, ele manda 4 cartas que são chamadas as cartas da prisão. E 2 dessas cartas são Colossenses e Filemon. E ele fala, Paulo ali na sua prisão em Roma, ele alugava uma casa lá em Roma, estava aguardando o seu julgamento. E ele diz, nessas cartas, então nós sabemos que ele não estava sozinho, ele tinha um grupo de colaboradores, um grupo de ajudantes, um grupo de apoiadores missionários da missão. Um grupo, dentro desse grupo estava Demas. Demas. Agora, olha o calibre desse grupo. É isso que a gente tem que perceber. Esse aí é o time dos sonhos, é o Dream Team ministerial. Olha, vamos ler de novo Filemon, capítulo único, verso 24, para ver o time dentro que o Demas. O pessoal joga bola terça-feira aí, os irmãos não estão jogando bola aí, irmãos? Olha o time aqui, né? Demas devia ser o goleiro, eu não sei o que ele fazia lá, mas era o timaço que o Demas fazia parte, ó. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Preste atenção, irmãos. O Demas, ele andava com irmãos que escreveram a maior parte do Novo Testamento. Se os comentaristas estão certos, o Marcos, que ele fala aqui, que diz assim, Marcos manda a saudação. O Marcos é o João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Quem mais está com Demas ali? Tem o Aristarco e tem o Lucas. O Lucas, que em Colossenses, Paulo diz assim, é o médico amado. Então, o Demas anda com Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. O Demas anda com quem? Com o Lucas, que escreveu o quê? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E o Demas anda com Paulo, que escreveu Romanos, que escreveu Colossenses. Aliás, ele está vendo Colossenses, Efésios, Filemon e Filipenses sendo escritos ao vivo assim. O Demas anda com um grupo de pessoas do mais alto calibre espiritual. Gente que escreveu
grande parte do que a gente lê hoje quase não entende. Eu queria estar lá com o Paulo, me explica isso aqui, Paulo. Me explica aqui o Romanos 8, por favor, que eu não estou entendendo nada aqui. O Demas estava lá. Aí se passaram 4 anos. O apóstolo Paulo é solto dessa primeira prisão. 4 anos. Ele evangeliza e ele é preso de novo. A segunda prisão em Roma. Agora não é uma casa alugada, agora é uma masmorra suja e fria e úmida. O apóstolo Paulo sabe que a sua morte, o tempo da sua morte chegou. O apóstolo Paulo sabe que será executado por Nero. Nesse contexto agora, o que aconteceu com Demas? O que aconteceu com ele, irmãos? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Não é triste isso? O que eu quero dizer, irmãos? É que se isso aconteceu com Demas, pode ou não pode acontecer com a gente? Aconteceu com Demas, dele se mundanizar, de ele amar mais o mundo e abandonar ao Evangelho, abandonar Paulo, abandonar os irmãos e ir embora para Tessalônica, querendo viver e usufruir dos prazeres do mundo lá em Tessalônica, porque ele amou mais o mundo. E ele, meus irmãos, que andou com pessoas assim extraordinárias, se aconteceu com ele, será que não pode acontecer com a gente? De nós, que estamos hoje firmes aqui, estamos andando com irmãos, fazendo a missão, mas amanhã ou depois, uma nota de rodapé na nossa biografia dizendo assim: ele amou mais o mundo e nos abandonou. Quantas pessoas são Demas? Quantos cristãos se tornam Demas? Um homem que era fiel, que era colaborador, que andava, servia. Paulo diz assim: ele era meu colaborador, um cara que a gente contava com ele, a gente chamava ele para servir no bazar, ele vinha. A gente chamava ele para servir, não sei o que, ele vinha. Mas ele me abandonou. Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque o Demas, Demas vazou, vem para cá nos ajudar. Porque nós perdemos Demas. Perdemos Demas para o mundo. E isso é sério, meus irmãos. A palavra de Deus, é por isso que a palavra de Deus, tantas vezes, ela faz recomendações para a igreja. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis, porque isso aconteceu com Demas. A palavra de Deus diz para a igreja, ela diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma, não deixe o mundo te moldar, como aconteceu com Demas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe a vontade de Deus com a qual eu tenho que me conformar, mas existe também a vontade do mundo. E eu posso acabar, eu que acho que estou em pé, posso acabar em algum momento, se eu não vigiar, se eu não levar isso a sério, se eu não me cuidar, eu posso acabar me conformando com a vontade do mundo e não me conformando com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. São riscos. Na nossa relação com o mundo, o risco da gente se mundanizar. O que é se mundanizar, irmãos? O que é isso? Que a palavra de Deus diz: toma cuidado, hein? Se por um lado a gente corre o risco de se isolar, por outro lado a gente corre o risco de se mundanizar. E o que é isso? Se mundanizar é o processo
onde um cristão, ele é absorvido pelos valores do sistema que se opõe ao reino de Deus. É um processo. É quando um cristão, aos poucos, num processo, ele começa a valorizar, ele começa a aplaudir, ele começa a dar razão para aquilo que o mundo define como sendo o mais importante. Eu deixo de dar razão para o Evangelho e começo a dar razão para o mundo. Aquilo que o mundo diz que é o mais importante. Porque o sistema de Deus, que é chamado de reino de Deus, ele diz assim, tem coisas que são muito importantes, preste atenção. O reino de Deus, ele fala, por exemplo, alguns exemplos. Diz assim, buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. O que a gente tem que buscar primeiro? O reino de Deus, e buscar a justiça de Deus, e procurar entender o que é isso. E essa é uma busca da nossa vida, uma prioridade. Uma outra prioridade que o reino de Deus diz é assim, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu, o quê? Coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é reino de Deus. O teu coração é mais importante que as coisas, hein? Então toma cuidado com o que anda acontecendo dentro da tua alma. Porque isso é mais importante do que as coisas que você está conquistando. Isso é reino de Deus. O reino de Deus diz assim, que é muito mais importante a gente salvar a alma do que ganhar o mundo. Não é isso que diz o reino de Deus? Que aproveitará o homem se ele ganhar o quê? O mundo inteiro, mas vier a perder a sua alma. Então o reino de Deus está dizendo assim, tem coisas que são mais importantes que outras coisas. Isso é o reino de Deus. Mas o reino das trevas, o mundo, ou esse sistema, também diz assim, conforme a sua visão, fala assim, tem coisas que são mais importantes do que outras. E aí a gente tem que ver com qual sistema eu vou me conformar. Por exemplo, o mundo diz assim, não, o mais importante é o prazer e é você ser feliz. Amém, irmãos? Amém? Não, né? O mais importante é você ter prazer e você ser feliz. Aí o Evangelho fala assim, não, o mais importante é você manter a sua alma. O mais importante é você se manter fiel. Aí o sistema do mundo diz assim, o mais importante é a estética, é a aparência. Hoje em dia a coisa mais importante é a aparência, é a estética. Aí o Evangelho vai falar assim, não, o mais importante é o coração. Porque o homem não vê como Deus, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O mais importante é o que está aqui dentro, do que o que está na epiderme. Aí a menina chega assim e fala assim, pastor, vou ficar lá, vou namorar o sujeito. Ele é um pilantra, pastor, é um galinho, o sujeito não presta, mas ele é tão lindo. Ele é tão bonitinho. É mundo. Vale muito mais a aparência do que caráter. Sistema do mundo. Por exemplo, no mundo, ganhar o mais importante é ganhar, é vencer, do que manter a integridade. Então, assim, o mundo diz assim, o que importa é vencer. Amém, irmão? Você já ouviu isso ou não? Eu já ouvi isso quantas vezes. O que importa é vencer. E se a gente tiver que fazer gol de mão para vencer, a gente faz gol de mão. Maradona. Apelidaram ele de a mão de Deus. Olha que coisa, né, irmãos? Mundo. O importante é vencer. É ganhar. E Jesus fala assim, não, o importante não é ganhar. O importante é como você vai ganhar.
Se você puder ganhar mantendo a alma, tudo bem, mas se você tiver que escolher entre ganhar o mundo e ganhar a sua alma, escolha a sua alma, porque o importante não é vencer, não é ganhar, isso não é o mais importante. Por exemplo, tem muito crente agora na eleição que está se mundanizando. O importante é meu candidato ganhar. Dane-se se a gente vai ter que espalhar fake news para ele ganhar. Dane-se se a gente vai ter que mentir para ele ganhar. Não importa, porque o importante é ganhar. E a palavra de Deus está dizendo assim, não, o importante não é ganhar. O importante é vocês manterem a verdade e a integridade. Muito mais do que o meu candidato ganhar. Porque hoje, para ganhar, está valendo de tudo. É ou não é verdade, irmãos? Hoje nas eleições, para ganhar, é aquela famosa frase assim do futebol: do pescoço para baixo é canela. Entendeu? Então, meu amigo, vale tudo. Está cheio de pastor usando o nome de Deus e gente usando o nome de Deus para ver se o candidato ganha. Porque o importante é ganhar, não importa como. Mundo. Para mim, o importante é que ganhe, mas ganhe com integridade. Ganhe, mas ganhe mantendo a alma e o caráter. Porque isso é mundo. Está cheio, esse ano de eleição, o que eu estou mais vendo é a igreja se mundanizando. Com essas filosofias, com essas coisas, vale de tudo para a gente ganhar e o nosso desejo se cumprir. Vale de tudo. E não pode ser assim. Porque isso é pecado, conforme a palavra de Deus. Então o desafio, meus irmãos, e aí eu estou encerrando, é nós estarmos no mundo sem nos isolarmos, mas também sem nos mundanizarmos. Nós temos que estar no mundo sem nos isolarmos, mas também sem nos mundanizarmos, não deixar com que o que aconteceu com o nosso irmão Demas aconteça com a gente, que hoje estamos aqui, mas vamos abrindo concessões, vamos amando coisas que a palavra diz para a gente não amar, e a gente vai se perdendo, e chega uma hora que a gente abandona, e vai para Tessalônica. Como fazer isso? E aí eu dou rapidamente aqui algumas sugestões assim, da minha vida, da minha experiência e da palavra de Deus. Como é que a gente está no mundo sem se isolar, mas também sem se mundanizar? Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente tem que entender que tem certas coisas que é melhor a gente evitar mesmo. Tem certas coisas que é melhor a gente fugir. Tem certas coisas das quais é bom a gente se afastar. A gente tem que se afastar. Tem coisas que a gente precisa ter discernimento para saber, isso aqui não é bom. Eu estou envolvido nisso aqui. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Irmãos, tem roda, eu não sei você, mas tem roda que eu sei que não vai ser bom para mim sentar naquela roda. Não vai abençoar, eu tenho que evitar. Existem situações que é bom a gente evitar. Eu, como um cristão, falo assim, olha, obrigado pelo convite, mas eu tenho um compromisso e eu não vou poder participar dessa roda dos escarnecedores aí, ok? Então, eu não vou, não dá, porque eu sei que isso não vai edificar, pelo contrário, pode me contaminar. A gente tem que entender, meus irmãos, que tem coisas que são lícitas, mas elas não convêm e não edificam. Elas são lícitas. Elas não é que elas sejam erradas, mas mesmo elas não sendo erradas, elas não convêm. Dependendo da hora, não convém. Elas não edificam. Vou pedir para abrir lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. 1 Coríntios capítulo 10,
verso 23. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Vamos ler juntos? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Tem coisa que elas não são erradas, mas elas não convêm a gente participar, a gente promover, a gente apoiar. Até é lícito, mas não convém, não vai edificar, não vai fazer bem, vai abrir brecha no meu coração, vai contaminar a minha pureza, e como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, assim, vai dando ocasião à carne. Paulo diz assim, não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Eu acho interessante essa expressão de Paulo. Tem coisas, meus irmãos, assim, eu às vezes na minha liberdade, eu me dou liberdades de fazer coisas, de apoiar coisas, de me envolver em coisas, e isso dá uma ocasião à minha carne, à minha carnalidade. É tipo assim, a minha carne está quietinha, entendeu? O meu monstro interior ali, o leão da minha carne, aquele monstro que está dentro de mim, ele está ali cochilando, está dormindo. Aí eu me exponho a certas coisas, aí o monstro acorda. Eu dou ocasião à carne. E corro o risco de ser dominado por aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado. E tem coisas que são certas, ou enfim, não é uma questão de ser errado, mas é uma questão que, olha, não é apropriado isso, toma cuidado. Como esses dias atrás, uma história que eu ouvi, que dizia assim, a pergunta era a seguinte, num encontro de casais, um culto de casais, como nós temos aqui na igreja, né, no sábado, um culto de casais, aí dá para, por exemplo, tocar uma música do mundo, a música do mundo, no culto de casais, assim, tipo, tocar um Djavan, uma música romântica, ficou essa confusão. E aí, é certo? Aí, a minha resposta é assim, para mim não é uma questão de ser certo ou de não ser certo, até lícito é, mas será que convém? Será que convém? Será que isso edifica? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Será que isso vai construir? Será que isso vai edificar? E eu tenho que fazer nesse momento, porque é apropriado para esse momento, num momento de culto. Se você quiser ouvir Djavan com a sua esposa, indo para casa no carro, está tudo tranquilo, assim, mas no culto, deu para entender? Aí eu diria para a pessoa o seguinte, assim, ó, sei lá, porque na igreja da pessoa fizeram, eu falo assim, ó, na sua igreja eu não sei, mas assim, na minha eu não ia apoiar uma coisa dessas aí, entendeu? Não tenho nada contra o Djavan, mas é apropriado no culto? Deu para entender? Porque a gente vai abrindo brecha, a gente vai fazendo concessões, e aí fica dentro disso esse princípio, né, irmãos? A gente tem que entender que tudo começa devagar. Tudo começa devagar. É o princípio do Evangelho, o princípio do grão de mostarda. Qual é o princípio do grão de mostarda que Jesus fala? Aquela pequena semente mínima que você está semeando hoje vai virar uma árvore amanhã. Esse é o princípio do grão de mostarda. Seja para o bem, seja para o mal. Está semeando hoje. São pequenas coisas, concessões, brechas. Isso aí vai virar uma árvore amanhã. Demas foi amando o mundo, foi abrindo o coração, e chegou um momento que esse homem, que era um homem fiel, dentro de um grupo fiel, ele acabou abandonando a Paulo e abandonando os irmãos, porque ele amou mais o mundo. Temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Mas eu diria assim, uma sugestão para nós, porque esse tema é difícil, né? Não é difícil esse tema? O que a gente faz? O que eu posso fazer? O que eu não posso?
Posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? E aí, fica aquela confusão, será que isso é mundo, né? É mundanismo? Aí fica aquela confusão, e fica aquela coisa, e música, que música que eu posso ouvir? E começa, mas porque é uma questão séria, eu não acho uma questão boba, eu acho uma questão séria que a gente tem que pensar. Sim, o que eu estou consumindo, o que eu estou fazendo? Nós temos que pensar, porque há um risco de na nossa relação, a gente acabar sendo absorvido por esse sistema. E aí, para encerrar, eu deixo uma sugestão assim, meu irmão, tenha muita comunhão com Jesus, muita comunhão, ore e vigie, orai e vigiai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, tem uma parte da gente que quer ir para o mundão, irmãos. É ou não é? Tem uma parte da gente que assim, ir para o mundo é ladeira, é fácil como descer a ladeira, a carne é fraca, aí o mundo faz seus apelos, a carne é fraca, ela vai que é uma beleza. Vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação, não entrem em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo diz assim, que se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa questão é complexa, nós precisamos ter comunhão com Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, para nós sabermos onde é que a gente faz uma concessão, onde a gente fecha a porta, quando é que a gente vai, quando é que a gente não vai. Nessa nossa relação com o mundo, para que a gente não venha a se mundanizar, a ser absorvido por esse sistema. Pessoas que são fiéis. E quantas vezes eu já vi, irmãos, eu já vi e me entristece. Gente que é fiel, que é absorvida pelo mundo. E aí acontece como aconteceu com o irmão Demas. Entre amar o Evangelho, ele passou a amar mais o mundo e abandonou o Evangelho. Então que Deus abençoe, busque o Senhor, tenha comunhão com o Senhor, se encha com o Espírito Santo de Deus, porque é só assim que a gente vai poder andar nesse mundo, sem a gente se isolar, sem a gente se fechar, mas também sem a gente ser mundanizado, ser seduzido por essas luzes que o mundo oferece, mas que no fim são ratoeiras e são trevas. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero chamar os irmãos do louvor, eles virão para cá, e enquanto eles vêm, quero convidar você a ficar em pé. Vamos orar. Que Deus nos dê graça como igreja na nossa relação com o nosso mundo, com o nosso tempo, e que em nome de Jesus a gente possa se manter fiel até o fim. Amém, irmãos? Nos mantermos fiéis até o fim. Como diz o apóstolo Paulo, que Deus nos ajude a guardar o bom tesouro. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É assim que Paulo se define. E que a gente não seja como o irmão Demas, que era fiel, mas ele amou mais o glamour do mundo e ele acabou abandonando o Evangelho. Nosso Deus e nosso Pai, nós hoje, Senhor, confessamos que nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti para não nos deixarmos seduzir, Senhor, pelo mundo, por aquilo que o mundo diz que é mais importante, pelas ideias do mundo, pelas filosofias do mundo, pelos valores, Pai, dessa sociedade, pelos valores desse tempo em que a gente vive, onde vale tudo, onde as pessoas priorizam, Senhor, tantas coisas que o Senhor diz, não, isso não. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a não sermos seduzidos. Nós precisamos de Ti.
Nós precisamos do Senhor para nos mantermos fiéis. Nós precisamos da Tua luz, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos da Tua instrução, Senhor, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua correção nas nossas vidas, para que a gente, Senhor, não venha a ter essa triste e dolorosa, Senhor, experiência que Paulo relata do irmão Demas. Senhor, nos ajude, Senhor, a amarmos o Senhor. Nos ajude, Senhor, a amarmos aquilo que o Senhor aprova. Nos dê graça. Que o Senhor nos livre, Senhor, de um dia virmos a amar o mundo. A amar, Senhor, a dar razão para aquilo que as pessoas que não têm o Senhor muitas vezes dizem que é isso que vale. Senhor, nos ajude. E que pelo contrário, em nome de Jesus, que nós possamos nos manter fiéis e trazer essas pessoas do mundo para o Evangelho, para debaixo dos Teus valores, para debaixo da vontade do Senhor, e que vivendo assim em fidelidade, a gente venha, Senhor, a causar um grande impacto nos lugares onde nós estivermos, um impacto de vida, um impacto, Senhor, de salvação, cura, Senhor, muita cura, através de nós, aonde precisa haver cura. Obrigado, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa semana que começa. Daqui a pouco, Senhor, nós vamos sair daqui, vamos voltar para os nossos lugares no meio dessa sociedade, no meio desse tempo. Que o Senhor nos ajude a tomar decisões, que o Senhor nos ajude a sermos sal e luz nessa semana que começa. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e o cuidado do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.